stars, your moon, your sun. I would love to be that one. I'd love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. I would always be the one who cares, and I will try my very best to always. Eu acho que uma das minhas sensações favoritas do frio é poder esquentar as mãos com uma bebida quente. Gente, é muito quente no coração essa sensação, eu amo. Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vlog de releitura e eu estou muito feliz de gravar ele por dois motivos. O primeiro é que foi mais ou menos nessa mesma época, no ano passado, ou seja, em junho de 2020, que eu li pela primeira vez o livro Clap When You Land e foi uma experiência incrível. Eu li ele durante live e eu indiquei ele bastante desde então, indiquei em lives, indiquei nas minhas redes sociais, em vídeo aqui no canal, e é uma leitura que me marcou muito. Então eu estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo com uma releitura de Clap When You Land, e mais feliz ainda que a releitura que eu vou fazer é nessa edição linda que a Editora Nacional acabou de trazer para o Brasil. Olha essa capa, gente. Esse livro, ele acabou de ser publicado com o título de Agora Que Ele Se Foi, e a Editora Nacional me convidou para ler e para divulgar esse livro para vocês. Então eu estou muito feliz. Esse é o segundo motivo, né, de estar tão feliz gravando esse vídeo. É que esse é meu primeiro trabalho com a Editora Nacional e é justamente com um título que eu amei. Então eu tô muito feliz com isso e eu espero muito que vocês gostem de assistir esse vlog e que se animem para ler esse livro aqui. Como vocês podem ver, a Editora Nacional trouxe esse livro em uma edição muito linda, muito caprichada, pensada nos mínimos detalhes. A capa está maravilhosa, eu amei muito a arte, a paleta de cores, tudo da edição brasileira. As páginas são amareladas e olha só, gente, o livro abre super bem, então deixa a leitura super confortável, é bem bom de segurar ele. E quem fez a tradução foi a Karine Ribeiro. Eu vou deixar linkado aqui nos cards um link em que vai direto para um vídeo que ela fala sobre esse processo, sobre o trabalho dela de tradução dessa obra lá no canal da Editora Nacional. Então recomendo bastante que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo e conheçam a Karine e o trabalho dela. É isso que eu tenho pra falar sobre a edição, pelo menos por enquanto, né? Não sei, vai que depois eu falo mais coisa ainda. Mas assim, a edição tá linda e maravilhosa. E esse livro, pra quem ainda não sabe do que é a história, ele conta a história de duas irmãs. Elas são as duas protagonistas, né? O livro é contado sob o ponto de vista de cada uma delas. É contado em versos, então é uma forma diferente, né, do que a gente está acostumado nos livros YA. E essas duas irmãs, elas não sabem da existência uma da outra até que uma tragédia acontece, que é a morte do pai delas. A Yahara, ela tá acostumada que todo ano, na época do verão, o pai dela deixa ela, a mãe dela, em Nova York e vai passar as férias na República Dominicana, que é da onde ele é, né? Então a Yahara, ela tem ascendência da República Dominicana, mas ela mora em Nova York. E aí ela tá acostumada que todo verão o pai dela vai pra lá. E a Camino, ela mora na República Dominicana e todo verão o pai dela vai visitar ela. Ele mora em Nova York, mas vai passar o verão com ela na República Dominicana. Elas não sabem da existência uma da outra. Elas não sabem que o pai delas tem duas famílias e elas só ficam sabendo disso quando o avião dele, que estava indo para a República Dominicana, cai e ele morre. Então esse é um livro que trata de várias questões bem delicadas, como luto, perda de um ente querido, tragédia, tem tráfico sexual e tem outras questões que talvez eu não consiga lembrar agora, porque, né, faz quase um ano que eu li. Mas uma outra coisa que eu lembro também é que a realidade das duas irmãs são bem diferentes. Enquanto uma tem uma vida mais confortável em Nova York, tem mais certeza sobre o futuro, a outra, na República Dominicana, tem uma vida sem tanto conforto, sem tanta certeza, uma vida mais insegura. Então tem essa questão de que o pai criou duas filhas com realidades muito diferentes. São várias questões que tem nesse livro e eu tô muito animada pra reencontrar essa história, reencontrar essas personagens e relembrar dessa experiência de leitura. Então por enquanto isso é tudo que eu tenho pra falar e agora vou começar a releitura.
Oi pessoal, estou de volta, outro dia, outro chá, porém mesmo suéter, porque esse suéter é muito amorzinho, para conversar com vocês sobre como foi a minha experiência de releitura do livro agora que ele se foi. Não vou contar nenhum spoiler, porque eu prefiro fazer comentários sem spoiler, e é isso. Vou falar agora como que foi a minha experiência. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que foi uma experiência incrível. A minha primeira experiência com esse livro já me marcou bastante, eu gostei muito. E essa segunda também me marcou, porque essa é uma história que mexe com a gente. Pelo menos comigo mexeu bastante. Então é uma leitura que me marcou bastante, mexeu muito comigo, apesar de ser uma realidade bem diferente da minha. Eu achei isso muito incrível. A Elizabeth Acevedo, ela tem uma forma de mexer com a gente pelas palavras que é muito única. Eu tive essa mesma sensação quando eu li a Poeta X, que também foi publicada aqui no Brasil, tem resenha aqui no canal, se não for nesse canal, é no meu canal antigo. E a Poeta X também foi escrito todo em versos, e mesmo assim, mesmo sendo teoricamente poucas palavras, em comparação com um romance, ela consegue mexer muito com a gente, envolver muito a gente na história. A forma com que ela vai contando as situações desse jeito, assim, em poucas palavras por linha, é um jeito que eu fico, assim, muito encantada quando eu leio. Ela tem uma força muito forte com as palavras dela. E se por acaso você tem vontade de ler esse livro, mas tem receio por conta da forma com que a história é contada, por ser em forma de versos, eu peço que você dê uma chance, porque você pode se surpreender. E eu acredito que você vai se surpreender. Como eu disse no começo do vlog, a autora trabalha algumas questões importantes, além do luto, que é uma questão que é presente do começo ao fim da história. Também tem o abuso sexual e o tráfico sexual, que também é uma questão importante, que ela trabalha bastante ao longo do livro. Então, saibam que vocês vão encontrar essas questões também na história. E ela mostra muito essa realidade, mostra muito como muitas garotas não têm a oportunidade de decidir pelo futuro dela, porque a realidade delas empurra elas, joga elas para uma realidade que não é a que elas querem. E essa é uma questão que, além de ser muito delicada, eu acho que é muito importante ela estar presente em livros, para que mais pessoas tenham noção de que, infelizmente, essa é uma realidade para muitas pessoas, Muitas pessoas não têm a opção, elas tentam fugir dessa opção, que na verdade não é nenhuma opção, é uma imposição. Elas tentam fugir e muitas vezes elas não conseguem. Então é importante ter isso, é importante que isso seja falado, seja em livro, seja em filme, e que seja feito com cuidado, como o cuidado que a autora teve com esse livro. Uma outra questão que é muito forte nessa história é de se sentir pertencente a uma cultura e a um lugar. As duas irmãs têm ascendência dominicana, porém elas foram criadas em realidades diferentes. As duas têm os costumes dominicanos no dia a dia delas, mas uma está na República Dominicana e outra foi criada em Nova York, cresceu em Nova York, mas foi criada por pais dominicanos. Então essa questão é muito importante e muito forte, porque a gente vê que, de certa forma, as duas se sentem meio perdidas em relação a isso, porque a Camino, ela quer muito sair de lá, ela quer muito mudar a realidade dela, mas ela sabe que lá é o lar dela. E aí a Haira, ela se sente meio perdida em relação a isso, porque ela sabe dos costumes dominicanos, mas ela nunca esteve na República Dominicana. E só para exemplificar um pouquinho como isso é tratado aqui no livro, eu vou ler para vocês umas linhas, não vou ler toda a página, só algumas linhas da página 73, que é aí a Haira falando sobre essa sensação, sobre esse sentimento. Dá pra ser de um lugar onde você nunca esteve, você acha a ilha estampada em mim, mas o que a ilha acharia de mim se eu estivesse lá? É possível reivindicar um lar que não te conhece e se declarar como pertencente a ele? É uma questão também que é muito trabalhada nessa história aqui. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam depois que vocês finalizarem a leitura é ler a nota da autora. A Elizabeth Acevedo fala um pouco sobre a experiência dela, sobre como foi pra ela ir pra República Dominicana pela primeira vez, a experiência de andar de avião. Inclusive tem a explicação do título em inglês, que o título em inglês é Clap When You Land, que seria aplauda quando você pousar, que é uma coisa que acontece no livro. Então tem um pouquinho da explicação por trás do título em inglês, e eu acho que vale muito a pena vocês lerem para conhecer um pouquinho mais da Elizabeth Acevedo. Eu gostei muito da edição brasileira, como eu já disse em algum momento desse vídeo, é uma edição que a gente consegue perceber o carinho em cada detalhe dela, seja na capa, na tradução, na
folha escolhida, enfim, dá pra sentir o carinho que a editora teve com esse livro. Uma coisa que eu fiquei pensando durante a leitura é que seria legal se tivesse na edição, e já adianto aqui que não é algo que tenha na edição em inglês, eu não vi isso em nenhuma edição, eu só tive contato com a edição em inglês e com a edição nacional, mas não é algo que eu veja nos livros com frequência, mas que eu acho que seria legal. Não sei se é possível, porque eu não sei como que é o processo disso, mas eu acho que seria muito legal se tivesse uma parte no finalzinho do livro que falasse sobre as palavras em espanhol. Um pequeno dicionário explicando, né? Tem algumas notas de rodapé durante a história, mas são poucas notas de rodapé, não é um livro que tem muita nota de rodapé. E tem várias palavras em espanhol, porque é importante pra história. Tem várias palavras, várias expressões. Gente, voltei rapidinho aqui, porque eu queria deixar registrado que o fato de ter palavras e expressões em espanhol ao longo da história não torna a leitura menos fluida, tá? Isso não atrapalha a leitura e é isso. Só queria deixar isso claro, porque eu não falei isso quando tava gravando. Eu fiquei com medo de alguém achar isso, então é isso. Eu acho que seria muito legal se tivesse, no final do livro, uma partezinha dedicada a essas palavras e essas expressões. Eu sei que a gente pode procurar, né, na internet, a gente pode usar o Google Tradutor, e algumas das palavras são fáceis da gente entender pelo contexto, principalmente quem já teve contato com o idioma. Eu tive a sorte de poder estudar espanhol por 2 anos, na época do colégio, mas faz muito tempo, então não foram todas as palavras que eu consegui lembrar com facilidade durante a leitura. E eu acho que seria muito legal, não sei se é possível, mas, sei lá, né, vai que quando tiver uma reimpressão, a editora consegue fazer uma partezinha assim no livro, não sei. Eu espero muito que vocês tenham se animado pra ler esse livro, eu recomendo ele bastante, e a edição nacional tá incrível. Inclusive, gente, fiquem de olho na editora nacional, porque já foram anunciados vários lançamentos incríveis que essa editora vai trazer ainda esse ano aqui pro Brasil, e alguns lançamentos que vão vir pro ano que vem. Eu estou muito empolgada. Quero agradecer mais uma vez a editora nacional pela oportunidade de trabalhar no lançamento desse livro, fiquei muito feliz. E é isso, gente, leiam esse livro e nos vemos muito em breve aqui no próximo vídeo do canal. Tchau!